Os homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma. Se eu for me reencarnando até chegar no paraíso, por que viria aqui Jesus? É interessante que Paulo não diz que os crentes devem combater contra o diabo, mas sim que eles devem permanecer firmes. Por quê? Porque Deus é quem combate. Então, o conflito entre o bem e o mal foi decidido na cruz. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer tanto carinho. Eu confesso que eu não segurei a emoção logo que cheguei na igreja, pela música que o nosso querido Enoque tocava, que me fez lembrar o nosso querido irmão Carlos Martins. Eu tenho no meu inário no Brasil marcado o hino 269, que eu sei que era um dos hinos preferidos do nosso irmão Carlos Martins. E me emocionei porque logo ao chegar lá abaixo, já vieram as pessoas dizer que estavam orando. Ao sentar ali, mais pessoas foram até mim, não vou dizer o nome de todas para não falhar nenhum. Disseram que estavam orando por mim. Agradeço também de público todo o carinho que eu recebi durante esses dias do nosso querido irmão Paulo Sérgio, que estivemos sempre a falar e ele sempre disposto, né, com a sua atenção, com o seu carinho, com o seu cuidado. Agradeço também já de antemão o nosso querido irmão Felipe Valente, que também vai ter a sua participação nesta lição. O título da lição diz assim, o título é Enganos do Fim. E eu então já havia estudado a lição, já há algumas semanas venho olhando a lição, mas eu fiquei pensando, por que enganos do fim? Só agora no fim que está havendo engano? Não. O engano vem desde o Éden, né? Desde o princípio. Mas, Apocalipse 12, o final deste verso diz assim, que ai da terra e o que nelas habitam, porque o diabo desceu até vós com grande ira ou cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, é por esta questão que a lição está enfatizando os enganos do tempo do fim. Não é que ele não existisse antes. É que à medida que o final se aproxima, o que vai acontecendo com os enganos? Eles vão se intensificando. De que forma ele vai se intensificando? Até da forma que ele fica mais próximo de nós. Hoje nós temos todos os meios de comunicação. E assim como os meios de comunicação é uma bênção para que a verdade da palavra de Deus alcance as pessoas, infelizmente, também os enganos chegam até as nossas mãos. Né? Então, é por isso que a lição vem procurando trabalhar isto. Né? E a lição também começa com o verso áureo, que ele vai ser depois citado ao meio da lição, que diz assim, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E é interessante que não é que os ministros de Satanás sejam ministros de justiça, né? Eles se fazem parecer, mas eles não são. Eles não são, a gente tem que estar atento a esses detalhes, né? Detalhes da palavra de Deus. E aqui na introdução, então, o autor da lição diz o seguinte, o nosso mundo contemporâneo tornou-se num caldeirão onde se mistura o sobrenatural e o místico com o auxílio de Hollywood, que não tem qualquer problema em fazer filmes com temas religiosos, místicos, numa mistura de erro e de engano. A velha mentira, certamente não morrerás. Também inspirou alguns dos livros mais lidos e dos filmes mais vistos das últimas décadas. Bem como jogos de vídeo, inegavelmente estamos expostos ao terreno encantado de Satanás.
e somos tentados por este terreno, o qual pode aparecer em míriades de formas, e mesmo, em alguns casos, vir escondido sob a aparência da ciência. Né? Então, nós devemos tomar muita atenção com o que nós assistimos, com o que nós lemos, para que nós não sejamos enganados. E na segunda-feira, então, é que o tema vai falar sobre o que diz aqui, que ela vem escondida sobre a aparência da ciência, como vamos estar falando da experiência de quase morte. No domingo nós estivemos estudando sobre o misticismo. O que é o misticismo? Misticismo é uma tendência para crer em entidades de forças sobrenaturais, crença de que uma pessoa se consegue comunicar com uma entidade espiritual e pode receber mensagem desta. Isso é misticismo. E muitas outras coisas. Para quem não foi criado adventista, essa semana estive conversando com a Ruth e disse que quem, como ela, teve o privilégio de nascer num lar adventista, não conhece coisas místicas. Mas, para mim, que não nasci num lar adventista, a gente cresceu sobre essa influência do misticismo. E eu vou ser sincera para vocês, acho que eu já disse isso numa intervenção minha na Escola Sabatina há tempos atrás, não tenho bem certeza. Eu me tornei adventista não pelo sábado, não pela reforma de saúde, porque é dois aspectos que muitos veem. Eu me tornei adventista quando foram até minha casa estudar a Bíblia comigo e me falaram que quando alguém morre, ele está dormindo. Não está em toda esta confusão que eu aprendi nas duas religiões que pertencia antes de me tornar adventista. Porque tudo que eu aprendi até os meus 23 anos, quando me tornei adventista, me trazia medo, insegurança, e eu não conseguia ver onde podia se dizer que Deus era amor. Porque enquanto estavam alguns no paraíso, parecia que bem ao lado estava ali o inferno a arder. Isto para mim não fazia sentido. Mas quando aquele casal querido entrou na minha casa, abriu a palavra de Deus e disse o que a palavra de Deus realmente disse, a minha mente se abriu e eu consegui ver quem é Deus. Que Deus realmente é amor. E eu tomei a decisão para isso há 35 anos. E confesso que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Diga, Sônia. Estas lições têm realmente muita matéria, mas há aqui um ponto que eu acho que é muito importante. É que o ser humano tem necessidade de preencher o seu vazio existencial. Então aquela pergunta que se coloca, de onde é que eu vim, o que estou aqui a fazer e para onde é que eu vou, não é? Quando nós temos estas respostas, o nosso vazio existencial fica preenchido. E então não vamos fugir para outras questões de místicas, de outras entidades que possam preencher esse vazio. Se eu sei que vim e fui criada por um Criador, Deus, eu sei o que estou aqui a fazer, eu sei para onde irei depois, quando fechar os olhos e vier Jesus nas nuvens dos céus. E então, estas correntes não vão ter lugar. Mas, obviamente, irmã, temos muitas pessoas que tiveram muitas destas influências e é bom clarificar quando a base, a objetiva, está na palavra de Deus. Pegando um gancho que a Sônia introduziu ali para nós, vamos então para Mateus 7, do 21 até o 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito naqueles dias
hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós podemos usar este texto para vários temas, mas aqui nesta manhã hoje, nós vamos usar este texto para falar aonde a nossa vida espiritual deve estar edificada. Eu anotei aqui na minha lição algo que o pastor Dário Santos disse no seu último culto. Ele disse assim, que ambas as casas, tanto uma quanto a outra, foram edificadas onde? No mesmo sítio. Porque se nós lermos o texto sem pensar, dá essa impressão que uma foi em um sítio e outra em outro. Mas ele reprisou na mensagem que ambas foram edificadas no mesmo sítio. Aonde estava a diferença? É que um edificou a sua casa na superfície, sem alicerce. E o que fez o outro? Cavou. Cavou e foi até a rocha. É o que nós devemos fazer. Não termos uma leitura superficial da palavra de Deus. É o que eu fiz durante muito tempo na minha vida. Sabe aquele sistema de abrir a Bíblia para ver o que Deus vai falar com você? E outras coisitas mais? Não. Eu aprendi que não é assim. Eu aprendi que nós devemos fazer o quê? Examinar as Escrituras. Isto é, cavar sobre a rocha. Se cavarmos sobre a rocha, se a nossa casa estivermos edificada sobre a palavra de Deus, a rocha, podemos ouvir os burburinhos que for. Nós não vamos nos deixar levar. Não precisamos, não sejamos como Eva. Eva, um dos problemas de Eva foi o quê? A curiosidade. Não sejamos curiosos com o mal. Porque se nós não tivermos alicerçado na rocha, o que vai acontecer? Nós vamos para a dúvida, e a dúvida pode nos levar para onde levou Eva. Eva-Mar? Irmã Luzia, eu nasci num lar adventista. Mas assim, tendo essa visão de dentro, nós vimos que não estamos livres também desses enganos. E eu estava observando aqui a figura que tem na lição, a inicial, no sábado. 3 caricaturas, cada uma com uma expressão diferente. São expressões que podem nos enganar. Expressões alegres, amigas, outras de compaixão e outras que nos ignoram mesmo. E nós, mesmo nascendo na igreja, temos e corremos esse risco, e infelizmente, dentro da nossa igreja, já se passou comigo, na questão da superficialidade, do estudo da palavra. E nós temos que olhar muito bem nas nossas casas, como é que estamos tratando disso. Por isso é que nós temos esses estudos. Porque nós temos televisão em casa, temos os telemóveis, os iPads, e iPhones e tudo. As redes sociais, que nós somos bombardeados constantemente. E é uma luta. Eu tenho 2 filhas, nós precisamos e nós queremos que elas cresçam em todas as áreas, e a mídia ajuda, muito nessas áreas,
mas também precisa ter muito controle, muito cuidado, e não só as crianças, os jovens. Nós mesmos estamos envolvidos, né, nesse problema. E aí, quando nós olhamos assim, parece que é uma coisa nova, como a irmã disse, não é. Nós vemos os homens de Deus, reis de Israel, um após o outro, mexendo com essas coisas. Então, nós que somos o povo de Deus hoje, o Israel espiritual, estamos livres? Não. Temos que vigiar constantemente, senão podemos estar aqui dentro da igreja, mas envolvidos nesses enganos. Penso que deu para nós compreendermos, né, o que é o misticismo, mas o que é o que a palavra de Deus diz e no que nós devemos estar centrado a nossa fé. Experiência de quase morte. O que eu sei sobre alucinação psicoquímica natural? Eu diria que talvez nada. Mas nós temos entre nós o nosso querido Dr. Felipe Valente, que vai nos dizer agora sobre isso, o que é essa de alucinação psicoquímica natural. Não consigo dar uma resposta sem ler primeiro o que diz a irmã White e que vem na parte de domingo. De domingo, sim. Mesmo no fim. A opinião de que é indiferente aquilo que em que os homens acreditam, é um dos enganos com que Satanás tem mais êxito. Ele sabe que a verdade, recebida por amor, santifica aquele que a recebe. Portanto, está constantemente a procurar substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Se nós tivermos em conta tudo isto, provavelmente será mais fácil para nós percebermos um pouco o que é tudo isto que nós temos vindo ao longo do trimestre a estudar. Esta questão do quase morto, clinicamente morto. Não sei se já repararam que em Portugal não se pode enterrar ninguém sem que tenham passado pelo menos 24 horas sobre o momento em que faleceu. Sabem todos disso. Eu creio que isto é uma prática bastante comum quase em todo o mundo, por causa do clinicamente morto. Mas o que é então clinicamente morto? É quando o primeiro órgão a funcionar no nosso organismo, sabem qual é? Qual é? Não é não. É o coração. Quando este primeiro órgão for o último a funcionar. Reparem que o processo da morte é a reversão do processo do nascimento ou criação, nascimento, vida e depois é um processo inverso. Um dos primeiros órgãos a falhar é o pulmão, que é o último a funcionar. Estão a ver? Portanto, esta questão do clinicamente morto quer dizer, muito simplesmente, que em termos clínicos, quando nós observamos aquele paciente, já não há manifestação de vida própria. Mas pode haver uma pausa. Esta pausa pode durar minutos, porque se durar muito tempo, vai trazer lesões irreversíveis, sobretudo no órgão que mais sofre com a falta de sangue. Sabem qual é? É o cérebro. Portanto, é possível tentar ressuscitar, entre aspas, que é voltar a trazer à vida alguém que clinicamente está morto. É possível. Tem sequelas, tem consequências. No entanto, o que está aqui referido neste episódio, neste contexto, não é a parte puramente clínica, mas é o misticismo todo que está à volta de tudo isto. Como disse a irmã Luzia muito bem. Ok? Portanto, nós estamos dependentes da circulação da vida, do oxigênio. Precisamos dele. Ok? Foi o primeiro ato de Deus, quando criou o ser humano, foi soprar o oxigênio lá para dentro. Não foi? O fôlego de vida soprou e a partir daí, pumba, despertou.
E quando este fogo se apaga, também tudo se apaga. Ou, de uma forma geral, se apaga. Portanto, há consequências. Agora, em termos místicos, começa-se então a levantar uma série de coisas. E que depois vi, eu falei, eu estive em contacto, aquele que eventualmente despertou de uma situação dessas. Ele pode referir o que viu. Mas há muitos que estão perfeitamente vivos e que também veem. E há até doenças psíquicas onde as pessoas veem. E vai acontecer comigo também, como está a acontecer com aqueles que avançam na idade. Por vezes, com o avançar da idade, vamos vendo coisas que não deveríamos ver. Olha, está ali não está nada. Isso chamam-se alucinações, em termos técnicos. Isso é uma alteração psíquica. Tem a ver apenas com uma alteração do funcionamento do cérebro. Não tem nada a ver com o espiritual. Agora, uma pessoa pode ter alucinações quando está nesta fase de pré-mortem, antes da morte. E se eventualmente não morreu, pode trazer à baila aquilo que eventualmente ele viu quando estava neste período de, não morte completa, mas antes da morte, pré-mortem. Por isso é que eu disse este termo. Ok? Portanto, esta pode ser uma causa. Agora, tomar isto como doutrina, tomar isto como ensino, tomar isto como a vida que vem, isso é ir um pouco longe demais e ultrapassar as normas que diz a palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que nós temos que estudar a palavra de Deus. Ok? Portanto, eu vou só vos contar um caso que se passou comigo. A minha mãe, por volta dos 86 anos, um pouco mais dos 86 anos, ela começou a entrar numa degradação progressiva e natural de quem está pré-mortem. E entrou em coma. Estava na Suíça, que era o país de origem dela, onde a pessoa pode dizer: não quero que se faça nenhuma manobra para ressuscitação ou recuperação. Isso é possível, desde que a pessoa esteja clinicamente bem e que deixe isso perfeitamente identificado e justificado e com o aval, digamos, da autoridade judiciária nessa região. E a minha mãe fez isso tudo. Quando chegou o momento de procurar fazer a reanimação da minha mãe, que entrou em coma, disseram: não vale a pena, porque esta senhora assinou isto, ela quer morrer, deixamos morrer em paz e tranquilidade. Ponto final. E foi nessa altura que a minha irmã me diz: se quiseres ver a mãe viva, despacha-te. Só me disse isso. Eu disse: mas o que é que se passa? Isto era se bem me lembro, uma quinta-feira à noite. Na sexta-feira fui procurar um avião que me levasse até Genebra, porque ela estava na Suíça, e combinei com a minha irmã e fui. Cheguei por volta, não me recordo bem, mas entre os 11 e o meio-dia, ao pé da minha mãe. E a minha mãe estava deitada de lado, sobre o seu lado direito. E a minha irmã diz-lhe ao ouvido: mamã, sabes quem está aqui? E a minha mãe, que estava em coma já há uns quantos dias, abre os olhos, olha para mim e diz: meu filho, meu grande filho. E fechou outra vez os olhos. Ela estava clinicamente morta, mas não estava morta. Estava em coma. Foram as últimas palavras que ela disse. Evidentemente não aguentei a emoção. Mas quantos milhões de pessoas poderiam testemunhar de algo semelhante? E se eventualmente a minha mãe, no momento em que abre os olhos, dá uma mensagem completamente diferente. Imaginemos que ela diz: falei com a tua avó, que já tinha falecido havia mais de 50 anos.
Estão a ver o que é que poderiam as outras pessoas dizer? Mas ela não estava morta, porque a partir do momento em que a pessoa morreu, tudo se acabou. Absolutamente tudo. Em termos clínicos, não há qualquer dúvida. Quando morreu, acabou. E tudo o que se diga depois disso é pura invenção. Não podemos deixar de ir ao verso áureo. É impossível. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se nós tivermos bem isto presente na nossa mente, vamos ver que quantas vezes nós já falamos com Satanás. Meus irmãos, isto é muito sério, nós tomarmos em conta que o que estamos a estudar esta lição, neste trimestre, não é propriamente para aqueles que não têm dúvidas, que é o meu caso. Eu tenho aprendido imenso, apesar de nunca contestar, seja o que for, o que está aqui afirmado, porque é algo que eu já sinto há muito tempo. Mas tenho aprendido mais. Imagino quantos não sabem o que têm aprendido com estas lições. E o objetivo é esse, não confundirmos as coisas. Uma coisa é o que Deus quer para nós e o que Deus nos explica, e a outra é o que muitas vezes aqueles que estão à nossa volta nos querem ensinar. Portanto, em relação à questão da clinicamente morto, quer dizer que, em teoria, em termos humanos, não há grandes hipóteses de fazer a recuperação. Mas pode ainda a pessoa durar minutos, ou horas, ou dias, numa situação destas. No caso da minha mãe que nós falámos, foi quase uma semana. E ela faleceu, isto era sexta-feira, e na noite, na madrugada de domingo, a minha mãe faleceu. Ok? E a partir daquele momento, mais ninguém conseguiu ver os olhos dela, porque ela não abriu mais os olhos. Agora, porquê que aconteceu isto? Não sei. A única explicação que eu terei é um dia o meu anjo dizer-me, sabes, conseguiste ver a tua mãe ainda antes dela fechar os olhos de vez, apesar da distância. Isso são maravilhas, mas quem nos dá essas maravilhas é Deus, não é Satanás. Não tínhamos dúvidas sobre isto. Não sei se esclareci, se não esclareci. Olha, se levantei dúvidas, vamos à Bíblia que ela nos tira. Muito obrigada por nos auxiliar, porque sabia que não devia entrar neste assunto, porque este assunto, né, eu sou costureira e aqui eu me atrevo, em Portugal, ser cozinheira, mas sobre medicina são os nossos irmãos, demais aqui, irmão Manuel Esteves, o irmão Felipe e mais alguns que talvez estejam na sala, que percebem disso. Né? Disso eu não percebo, por isso eu agradeço ao irmão Felipe por ter nos respondido. Bem, eu só queria agradecer ao Felipe pela intervenção, porque realmente eu quando vinha de casa para a igreja e meditar na lição que estudei durante esta semana, e este era um dos aspectos que me tocou, quer dizer, porque é assim, quem é da igreja sabe que eu há muito tempo faço primeiros corres, sou voluntário na Cruz Vermelha, e são alguns episódios que eu tive a felicidade, episódios que são na parte de quando vamos chamados para uma paragem cardiorrespiratória, felizmente tive a oportunidade de reverter essa situação em muitas pessoas. E claro, não é a primeira pergunta que vou fazer às pessoas, o que é que elas viram, não é? Mas sei que há colegas minhas e colegas meus que têm, enfim, outras filosofias e fazem isso. Mas é para dizer o quê? E atenção às palavras que eu vou dizer, atenção. Eu acredito que as pessoas possam ter visto alguma coisa. Porque normalmente quando eu falo com os meus colegas, dizem, elas viram uma luz intensa. Pois, pode terem visto, se calhar foi a lanterna que esteve a ver as pupilas, essa luz intensa. Vi umas luzes muito brilhantes. Pois, se estiverem num cenário à noite com muitas ambulâncias, se calhar vão ver muitas luzes. Eu estava muito quentinha. Pois estavas, e convém que estejas quentinha. Por isso, como o Filipe disse, né, é mesmo nos estados psicóticos, quando a gente chega à pessoa e eles dizem que vê aquela pessoa,
Normalmente a nossa abordagem é, olha, eu acredito que você esteja a ver, mas eu não estou a ver, porque não sabemos o que é que se passa na mente daquelas pessoas. Mas tudo o que se passa para este lado, não é? É especulação, não é bíblico. E pronto, sabemos que Satanás tem essas artimanhas e infelizmente tem utilizado muito bem. E cabe a nós estudá-las e saber o que é verdade e o que não é verdade. Obrigada. Concluindo aqui a lição de segunda-feira. Falou-se realmente aqui da parte mais clínica e não podemos deixar de falar no poder sobrenatural que Satanás tem e os seus demónios. Isto é muito importante porque as pessoas hoje valorizam muito a sua experiência pessoal. E muitas delas, como eu já ouvi, dizem: eu não preciso da Bíblia, basta a minha experiência, a minha transe espiritual, o meu relacionamento. Porquê? Porque muitas vezes essas pessoas nem acreditam que existe Satanás. Porque essa é uma das mentiras que ele procura passar, não é? É que ele não existe. E pôr em ridículo até a maneira como ele é, a forma que ele tem, etc. Temos de ter muita atenção. Porque mesmo em situações destas, quando as pessoas creem em alguma coisa sobrenatural, mas que por vezes não aliam a Satanás, não é? Aliam a Deus. Não é? E então, esta é a grande dificuldade e a grande dúvida que nós temos que desmontar, digamos assim. Porque nós sabemos que estes enganos que Satanás utiliza, mesmo utilizando o seu poder sobrenatural, é para enganar. E daí temos de ter muita atenção e estar baseados na palavra de Deus. Porque esta é que é a referência. Tudo o resto é engano, mentira e sedução. E temos de estar, não só nós preparados, mas também elucidar aqueles que estão na nossa esfera de ação. Muito obrigado. Antes de ir para o assunto que eu ia, já que o Enoque falou sobre isso, eu vou indicar para aqueles que não estão lendo, não estão usando a meditação deste ano, do pastor Ezequiel Quintino, vá até a livraria e comece a ler agora. Ele trata sobre este assunto da experiência, muito claramente ele fala sobre isso. Se você ainda não está fazendo a meditação, já estamos em dezembro, mas ainda vale a pena você ir e estudar com afinco essa meditação. Porque é exatamente isso aí que a meditação trata, isso que o nosso querido Enoque mencionou neste momento. Mas, só concluindo aqui, daquelas ressurreições que a Bíblia fala, ninguém mencionou nada. Ninguém. Se você vai lá e veja todas, né, a da filha da Sunamita, o filho da Sunamita, da viúva de Serepta, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Mas o mais interessante é Lázaro. Lázaro deveria ter muito o que falar, porque ele esteve por aí 4 dias. Mas veja o que nós encontramos em O Desejado de Todas as Nações, página 506. Muitos esperavam ouvir de Lázaro uma história maravilhosa das cenas testemunhadas depois da morte. Surpreenderam-se por ele não lhes contar nada. Ele nada tinha para contar a este respeito. A inspiração declara: os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Isso está em Eclesiastes 9, 5 e 6. Mas Lázaro tinha um testemunho maravilhoso a dar a respeito da obra de Cristo. Ele tinha sido ressuscitado para este fim e com firmeza e poder declarava que Jesus é o Filho de Deus. Só isto. Esse texto está lá no jantar de Betânia, quando muitos estiveram lá, não para ver Jesus, mas na expectativa de que Lázaro fosse dizer alguma coisa. E nada disse, a não ser confirmar que Jesus é o Filho de Deus. Então vamos agora caminhando aqui.
reencarnação. Outro assunto, como diz na minha terra, que dá pano para manga. Mas entre nós não precisamos destes panos para manga, porque a palavra de Deus é clara. Quando nós vamos lá para Hebreus, o que Hebreus diz? Hebreus diz que os homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma. Vem o que depois da morte? Reencarnação? Outra morte? Não. O juízo. Só que eu vou refrisar uma coisa aqui. Há alguns que vão morrer 2 vezes. Mas a segunda morte não acontece antes do juízo. Né? Depois do juízo, então, acontece a segunda morte, que é a morte dos ímpios. Mas o justo vai morrer quantas vezes? Uma só. Depois disso, vindo o juízo. E com Jesus? Jesus foi sacrificado quantas vezes? Uma única vez, né? Para pagar os nossos pecados. Depois disso, o que acontece? Ele voltará a segunda vez. Para quê? Para trazer a salvação, para trazer a recompensa para aqueles que nele acreditaram. Ponto final. Né? Eu tenho aqui uma explicaçãozinha que diz assim. A reencarnação implica em que a pessoa tem múltiplas vidas para poder melhorar, até chegar a um estado em que possa entrar no paraíso. Esta doutrina tem alguns problemas. Primeiro, ela anula a doutrina da ressurreição e da vitória de Cristo. Segundo, se substitui a salvação pela graça, pela salvação, pelas obras. Efésios diz o quê? Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro, se faz desnecessário a segunda vinda de Jesus. Se eu vou me reencarnando até chegar no paraíso, por que viria aqui Jesus? Mas a palavra de Deus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É isto. E tem mais um detalhezinho. Implica em que se pode tomar decisões após a morte. Isto é contra o ensino bíblico. Quando Jesus disse lá em São Mateus 25, que a gente deveria cuidar dos que estão nas prisões, dos que estão com fome, dos que estão nus. Ele pediu isso antes do juízo. Né? O título lá do capítulo fala sobre o grande juízo. Então, depois que nós fecharmos os nossos olhos, a próxima coisa a acontecer é a ressurreição. A palavra de Deus não nos deixa nenhuma dúvida, e você pode ler de Gênesis a Apocalipse que esta palavra é reencarnação. Ali não se encontra. Mas temos 2 participações. Não, esta é uma tendência. As pessoas muitas vezes acreditam não naquilo que deveriam acreditar, mas naquilo que querem acreditar. Não é? E se aquela crença lhe traz algum conforto à alma, alguma paz, pronto, não quero discutir, está um ponto assente para eles. Agora, esta tendência é precisamente o engano de Satanás, dizer que através da reencarnação a pessoa se vai purificando e vai, e depois lá para a frente pode um dia estar a gozar as delícias do paraíso. Mas isso é certamente um erro. O problema está que quando nós aceitamos todas essas coisas, antes primor da palavra de Deus, pois o engano é fácil de aceitar, não é? Mas quando nós conhecemos a palavra, lá está, quando aprofundamos, vamos até às bases da nossa doutrina e temos uma casa sólida, isso realmente não pode acontecer. Agora, que isto é muito sedutor, quer dizer, nós não somos bons, mas vamos purificando em reencarnação, até que um dia vamos atingir a perfeição e então gozaremos as delícias. É certamente um grave engano, mas é sedutor, mas para nós certamente não.
É, realmente. A palavra de Deus é clara quando diz que enquanto estamos vivos é que devemos tomar decisões. Porque depois da morte não há mais nada. Portanto, isto é dito diversas vezes e de uma forma muito clara. Penso que não há dúvida quando Deus faz esta afirmação de que é agora. No momento que se chama hoje. Portanto, é agora que eu tenho que tomar decisões. Se acredito na reencarnação, isso não há problema. Eu depois, numa outra vez, terei essa oportunidade. E isso a palavra de Deus não nos diz. E se aceitamos a palavra de Deus, temos que aceitar como ela é. E não aquilo que nos interessa. Porque senão estou a fazer Deus dizer aquilo que me interessa a mim. Agora, o que Deus diz é para interesse de todos, inclusive a de mim. Necromancia e culto dos antepassados. Temos aqui, então, essa prática que é desde os tempos antigos, né? Não é nova, como o engano não é novo. Esta prática também não é nova. Nas Escrituras nós vemos isto que não é nova. Mas eu começo o estudo com um texto que está em 1 Coríntios 12, verso 10. Aquele que está em pé, que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas por que eu estou citando este verso aqui? Parece que não tem nada a ver. Sabe, quando nós estudamos sobre a vida de Saul, nós percebemos que, a princípio, ele começou a fazer as coisas certas. Tanto é que, no capítulo 28, que é o capítulo de base para o estudo de quarta-feira, ele fez o que estava lá em Levíticos, que Deus pediu que fizesse lá em Levítico, e o que está também registrado lá em Deuteronômio 18. Que não devia haver entre eles o quê? Quem consultasse os mortos, quem fizesse isto, aquilo, todas essas coisas. E então o que Saul fez? Ele eliminou, desterrou, né, todos aqueles que tinham essas práticas. Mas agora acontece uma coisa na vida de Saul. Ele começa a cair. Ele não sobe os degraus que ele deveria subir. Ele começa a cair. Tanto é que lá em 1 Samuel 13, ele faz uma coisa que não era para ele fazer. Quem devia fazer o sacrifício? Eram os sacerdotes. E ele vai e faz o sacrifício. Ele era o rei, ele não era o sacerdote. Depois, no capítulo 15, foi clara a mensagem dada para ele quando ele lutou lá contra os amalequitas. Era para ele fazer o quê? Eliminar tudo. Mas ele quis trazer o melhor da terra. E ainda diz que estava trazendo o melhor da terra para quê? Para sacrificar ao Senhor. Então ele foi dando passos que foi o afastando de Deus. E ele chegou a tal ponto que quando ele chega nessa situação agora, que ele vê que ele está em frente de uma guerra com os filisteus e ele sente medo, ele até tenta consultar a Deus. Mas havia aí um problema. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Ele não estava buscando a Deus de todo o coração. Ele estava buscando naquele momento porque ele estava com medo, né? E não tinha ali um arrependimento no coração dele. Eu estou aqui porque agora eu vou voltar para o caminho, eu vou fazer como Deus pede que eu faça. Não, era só por causa da situação. Porque era conveniente naquele momento ele ir buscar a Deus. Mas aí a palavra diz, lá no capítulo 28 de 1 Samuel, que Deus não quis falar com ele, né, por todas as formas. Nossa, mas por que Deus não quis falar com ele? Exatamente por tudo isso, né? Porque quem estava ali próximo de Saul, e até nós fazermos uma leitura superficial, vamos falar, nossa, mas por que Deus não quis falar com Saul? Mas Deus conhece, né, o nosso interior, e graças a Deus que Deus conhece. E então, agora, aquele Saul que havia desterrado os médios e todos estes do país, o que ele faz? Ele vai recorrer. Vai recorrer. Tanto é que a pessoa
que foi consultada, a profetisa de Endor, ela ficou com medo. Falou, né? E agora, se o rei me pega? Né? E então, ela também teve medo. Mas ele acabou dizendo para ela que não precisava ficar com medo, que nada lhe ia acontecer. Ele foi lá com roupas disfarçadas, acabou dito que era que ele que estava ali, e acontecem coisas ali bastante desagradáveis. A primeira vez que eu tomei conhecimento desse texto, eu era recém-batizada. Trabalhava com o Zé Mário, um rapaz que era espírita, e ele foi exatamente na nossa casa para citar este verso para nós e dizer que nós estávamos errados em ser adventista. Eu não tive resposta para aquele rapaz naquele dia, não sei se o Zé Mário teve também, acho que não teve, e eu vou ser sincera, que este assunto só está sendo totalmente esclarecido para mim ao estudar esta lição. Agora não está mesmo a ficar dúvida nenhuma. E que quem vem falar com Saul é Satanás. Porque tem um detalhe aqui muito interessante. Se, vou usar o se aqui, se os bons morrem, os fiéis morrem e vão para o céu, aonde Samuel deveria estar? No céu. E o texto diz que quando a profetisa lá, entra lá, o que acontece? Sobe da terra. Viram aí como que Satanás não consegue levar a sua mentira até o fim? Sobe. O suposto Samuel não desce, ele sobe. Outra coisa que acontece também, é que depois, se formos aprofundando, fazendo a leitura, Satanás lá vai dizer, porque podemos dizer isso sem medo de errar, vai dizer para Saul assim, olha, amanhã você e os teus filhos vão estar comigo. Como? Que se Saul estava longe de Deus, e se supostamente Samuel estava no céu, Saul estava em condições de ir para o céu? Não. Então, gente, fica exatamente claro que não foi Samuel que esteve ali. Foi, diga, Sônia, e depois o pastor Rogério. A chave deste relato está no versículo do 13, creio eu, que diz, entendendo Saul que era Samuel. Entendeu que era, não era? Entendeu que era? Não era. Ok? Essa é a chave. 1 de Crônicas 10, 13. Morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Portanto, ele não foi para o céu ter com o profeta. Aqui Deus diz porquê que ele morreu. Porque ele foi consultar uma adivinhadora. Estamos esclarecidos? A palavra de Deus realmente é tudo o que nós precisamos. Eu vejo ali o Eric olhar para o relógio, mas eu também estou caminhando aqui. Estamos juntos aqui caminhando para o final. Que estas coisas acontecem e são reais, porque nós às vezes também desvalorizamos estas coisas. Isto pode muito bem acontecer. Acontece que Satanás tenta, portanto, criar essa ilusão. Não. Agora passou-me o princípio. Mas o que está em causa é que estas coisas acontecem, podem acontecer, mas é quando nós entramos no terreno do inimigo. Às vezes, nós, membros de igreja, pessoas às vezes mais fracas na fé ou ainda pouco sólidas, essas coisas eu tenho muito medo. Então, nós não temos que ter medo. O que está aqui em causa é que Saul chamou a Satanás. Portanto, entrou no seu terreno. E quando entra no seu terreno, ele vai e continua certamente com o seu engodo e com o seu engano. Exatamente isso. Personificações e outras aparições. Mas aqui nós vamos trabalhar a solução. Né? Nós sabemos do verso áureo que Satanás se transfigura em anjo de luz. Se nós em casa estamos lendo todas as noites o grande conflito,
E quando a gente lê o Grande Conflito, a gente fica bem esclarecido, né, de todas as artimanhas de Satanás e que ele vai tentar até se passar pelo próprio Cristo. Ele é capaz de fazer isso, porque o propósito dele é enganar. Mas o que nós queremos trabalhar aqui é o que Deus quer fazer por nós. E agora eu os convido a abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. Vamos ler então, Efésios 6, do 10 ao 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo refrisa aqui algo interessante. Estais o quê? Firmes. É isto que Paulo diz que nós devemos estar, firmes. E olha o que diz aqui o comentário da lição na página 125. É interessante que Paulo não diz que os crentes devem combater contra o diabo, mas sim que eles devem permanecer firmes. Por quê? Porque Deus é quem combate. De fato, Deus já ganhou a vitória na cruz e através da ressurreição. Portanto, a vitória final no seu regresso está garantida. Necessitamos apenas de permanecer firmes com a determinação de agarrarmos a Deus e a sua palavra. Não precisamos enfeitar nada. É Bíblia, a palavra de Deus e oração. Mas para concluir, eu vou ler uma partezinha da meditação do dia 8/12 deste ano. O versículo 12, para mim, é um versículo chave para nós percebermos tudo isto. Esta luta não é luta contra um semelhante a mim, ok? Diz o apóstolo Paulo, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Qual é o lugar celestial por excelência? Temos que entender bem cada palavra. Portanto, a luta não é contra alguém que é semelhante a mim. É contra alguém que quer o meu lugar celestial. O lugar celestial é a minha decisão, é o meu coração, é aquilo que eu tenho que tomar. É aqui que se dá a grande guerra. Portanto, é aqui que nós temos que nos defender. E a única defesa é a armadura de Deus. O pastor Ezequiel disse o seguinte: finalmente, na cruz, as últimas palavras de Jesus, antes de morrer, revelam a sua compreensão completa entre o bem e o mal à sua volta. Ellen White descreve a cena. De repente, a escuridão ergueu-se sobre a cruz. Em tons claros, como de uma trombeta, tons que pareciam ressoar por toda a criação, Jesus bradou: está consumado.
Jesus quis dizer que encontrou Satanás no seu próprio terreno e derrotou. E a guerra fora vencida. O conflito entre o bem e o mal estava decidido. Então, o conflito entre o bem e o mal foi decidido na cruz. E quando Jesus ressurge naquela manhã, Satanás agora percebe: não tenho mais, só esperar a sentença. É verdade que ele está irado, mas é verdade que a palavra de Deus diz também em Apocalipse que todos aqueles que estiverem do lado do Cordeiro serão vencedores. Por isso, queridos, nesta manhã, possamos todos nós, os que estamos aqui nesta sala, os que estão a nos ver pelas redes sociais, faça a sua escolha. Esteja do lado do Cordeiro, porque se estivermos do lado do Cordeiro, juntamente com o Cordeiro, nós seremos vencedores. Esta é a minha oração para mim e para cada um de vós. Amém.